Mas antes eu vou fazer um resgate um pouquinho do que foi falado. Tá? Então, deixa eu aqui. Opa, maravilha. Então, nós tivemos... Nossa, olha, gente, que caminhada que vocês já fizeram, hein? Parabéns. Espero que vocês já estejam mais fortalecidos em relação à inteligência emocional, né? Até hoje a gente estava discutindo por que será que é tão difícil ter essa inteligência emocional, por mais que a gente estude muito, tenha muito conhecimento, né? Porque inteligência emocional tem mais a ver com sentimentos, e o que a gente usa sempre nas relações é o raciocínio, né? Então, é como que a gente se apodera, né, desse sentimento. E é isso que a gente vai também clarear um pouquinho aqui hoje. Hoje é o 6º módulo. Tem a Masterclass que está prevista para o dia 15/9, né? Então ainda vai ter comunicados aí para vocês. A base, que nem eu falei, o Daniel Goleman, 5 passos para aprimorar. Então, hoje nós temos o 6º módulo, mas nós vamos estar no 5º passo, né? Então, teve essa autoconsciência, que é conhecer as próprias emoções. E aqui também, quando a gente fala autoconsciência, eu acho que é uma expansão da consciência que não é só conhecer as próprias emoções, mas é conhecer também o que a gente pensa e por quê. Que isso vai dar o gancho para o autogerenciamento, né? Então, não é só entender o que se passa comigo em relação às emoções, mas o que eu penso, por que eu penso isso, que daí sim eu vou fazer esse autogerenciamento, que é fazer uma análise do impacto que eu tenho em relação às minhas emoções, né? E daí vou fazer uma escolha mais consciente. A motivação, que é motivar-se, né? E aqui tem tudo a ver com autorrealização, que a gente tem potencial, a gente gostaria sim de estar usando. E aí, quando a gente não usa, por isso que a gente fica desmotivado, que isso foi feito no 4º encontro. No encontro da semana passada que vocês tiveram com o Tiago, foi a empatia, né? Então, hoje, quando eu for falar de CNV, tem algum momento que eu vou falar de empatia, mas ela é bem breve, tá? Que é, sim, a gente saber quanto que as emoções nossas e a dos outros impactam nas relações, né? E habilidades sociais, que é lidar com as emoções nossas e dos outros de uma forma positiva, onde a gente consiga transitar em todos os locais, em todos os ambientes, trazendo resultados positivos com as nossas relações, né? Então, se a gente for ver os 3 módulos anteriores, né, que foi autoconsciência, autogerenciamento e motivação, tem a ver com autogerenciamento, então somos nós, né, com a gente mesmo. E já o encontro 5 e o encontro 6, que é empatia e habilidade social, que é a capacidade de se relacionar com os outros. Então, a gente navegou até aqui. Para começar, entrando nessa habilidade social, eu gostaria de trazer aqui uma citação de Ralph, né? Então, quem que é o Ralph Emerson? Ele é um filósofo, poeta, e deixa eu falar para vocês, de 1800. E olha o que ele, né, com toda a sua sabedoria, escreveu. É uma citação aqui. Às vezes, quando considero as imensas consequências que resultam das pequenas coisas, uma palavra casual ou um tapa no ombro, sinto-me tentado a pensar, não existem detalhes. Então, tudo, né? Tudo gera consequência e tem seus detalhes. E isso foi escrito em 1800, né? Então, e tanto é que Daniel Goleman surgiu aí nas organizações em 1995. Então, para ver que a gente vem tateando e trabalhando a inteligência emocional já há um certo tempo, né? Muito bem. Então, esse 6º encontro aqui, habilidades sociais. Sei que vocês fizeram um teste de resiliência. E resiliência, gente, é sim a competência, então, para o século XXI, né, juntamente com inteligência emocional. Espero que hoje aí vocês consigam aumentar um pouquinho o elemento que vocês estão colocando mais energia para se aprimorar, né? Sei que vocês têm alguns combinados, então, assim, eu, como estou entrando no ambiente de vocês, eu peço permissão para vocês, falo que eu assino todos esses combinados, e principalmente confidencialidade.
Então, o que ocorre aqui, fica aqui conosco. Tá? Então, até se vocês quiserem colocar alguma coisa em relação aos combinados, ele é vivo e a gente pode estar trabalhando com ele, ok? Para esse momento, eu sei que na semana passada o Thiago trouxe muito a Brené Brown, né? E eu gosto muito dela, principalmente porque ela fala dessa autenticidade, né? Isso também tem muito a ver com inteligência emocional, né? Que é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e abraçar quem somos. Então, para a gente falar de comunicação não violenta, de falar um pouquinho dessa habilidade social, aqui eu vou fazer um convite, né, para que a gente tire as nossas máscaras sociais, porque nós temos, sim, até por uma questão de sobrevivência, que a gente aprendeu desde pequeno por um lado, né, que a gente possa realmente ser autêntico, né, e significa cultivar a coragem de ser imperfeitos, estabelecer limites e nos permitir ser vulnerável, né? Então, aí eu invoco a santa coragem para que a gente possa ter autenticidade e, com isso, a gente conseguir uma evolução melhor em relação a isso. Eu sei que o Fidel pediu para vocês, como pré-trabalho, que vocês tenham um local para vocês anotar, né? Eu ainda, como sou, amo uma caneta e um papel, gosto de ter uma caneta e um papel, mas vocês podem fazer no micro, enfim, no telefone, onde vocês acharem melhor. E essa pessoa que está aqui é o nosso personal trainer. O nosso personal trainer é uma pessoa que vai nos ajudar muito nesse desenvolvimento de hoje, de agora à noite. Essa pessoa é aquela pessoa que é um desafio para você na relação. Então, imagina aquela pessoa que você, quando você vê ela chegando assim, vai te dando 10 mil tipos de arrepios. Você fala assim, meu Deus do céu, de novo, como é que eu vou interagir com essa pessoa? E eu vou pedir para que vocês respondam 4 perguntas em relação ao personal trainer. Queria saber de vocês, todos conseguiram já visualizar o personal trainer? Levanta a mãozinha quem já conseguiu. Fala assim, eu já tenho, já sei quem é o personal trainer. Se você não gosta dessa pessoa, aqui tem exemplo. Eu não suporto ele porque ele é mentiroso, porque ele é arrogante, porque ele é falso, porque ele é um tratante, porque ele é um manipulador, porque, gente, aqui é para a gente ser verdadeiro, lá invocando a coragem da autenticidade, tá? Por que vocês não gostam dessa pessoa? Porque ele é um fofoqueiro, ele é um egoísta, fica se fazendo de vítima, é um reclamão. O que te incomoda nessa pessoa? O que você não gosta que ela faz, né? O segunda pergunta. Que pensamentos essa pessoa estimula dentro de você quando se comporta desse jeito? Tentando te manipular, sendo arrogante, sendo fofoqueiro. Que pensamento que estimula em você? Exemplo, eu não aguento mais. Gente, aonde que aperta o botão de ejete aqui que eu quero ejetar essa pessoa, né? Ou, meu Deus, quem que ele pensa que é? Quem que ele acha que é? Que pode tudo? Pode falar dessa forma com todo mundo? Então, que pensamento que ele estimula dentro de vocês? Todo mundo já fez? Ok? Peraí, Kelly, dá para esperar um pouquinho mais? Não sei se todo mundo conseguiu. Alguém não conseguiu, por favor, se Eu manifeste. também ainda não. Tô Não? Então escrevendo tá. aqui. Então vai pensando aí, Mira, a gente deixa mais um minuto. Bom, já que o Fidel fez essa pergunta e a gente está dando um tempo aí para vocês, eu vou querer saber então, gente, vocês conseguiram pensar no personal trainer? Todo mundo tem personal trainer? Tem? Ou alguém é tão assim que eu preciso aprender muito com essa pessoa? Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Obrigada. Então, vamos para 3. Pensando assim, o que você está sentindo? O que você sente
Naquele momento, quando ele age assim, e agora pensando a respeito. O que você sente? Ah, eu fico decepcionada, eu fico frustrada, eu fico chateado. O que você sente? Fica incomodado? E a 4? Aqui, gente, eu quero que vocês abram o coração de vocês. O que vocês têm vontade de falar para essa pessoa? Aqui ninguém vai ler. É você com você. Sabe aquelas coisas que você nunca, né, pode falar? Agora vocês podem escrever. Fica à vontade, lava a alma. É o momento da gente colocar para fora mesmo. Só gostaria de falar para quem vai acompanhar a transmissão gravada que pode fazer os exercícios também. Depois também, né? Mas é legal fazer agora, porque daí vocês agora não tem ainda a ferramenta, depois que vocês tiverem, daí a gente coloca na ferramenta. Então, quem já escreveu, dá mais uma lidinha e vê se falou tudo para essa pessoa. Né? Porque às vezes a gente tem esse personal trainer de anos, gente. E a gente só engoliu, né? Porque para não ser mal educado, para ter, né, uma interação, tá ali entalado. Então agora é o momento. É o momento da gente colocar para fora tudo. Escreve tudo aí que vocês queiram para essa pessoa. Marinho, tá escrevendo, Marinho? Muito. Tô empolgado aqui. É isso aí, se empolga. Agora pode tudo. Sem filtros. Aquela pessoa que está entalada tempo, agora é a hora. Leide, eu sei que você é uma Leide, mas você tem aí um personal que você está falando tudo para ele? Tenho sim. Ai, Kelly. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Às vezes mais que um personal, né? É. E a gente também deve ser personal de alguém, com certeza. Olha, esse é um medo muito grande, hein? Isso desperta sentimentos mais profundos, né? Saber que você pode ser o personal de alguém. É verdade, Miriam, porque a gente não sabe, né? Eu espero que essa pessoa, quando venha conversar comigo, já tenha treinado aqui a ferramenta. Legal, gente. Tá bom, preciso de mais um tempo. Só mais um minutinho. Então tá bom, mais um minutinho aí. É o momento da gente É a hora agora do desabafo, lavar a alma. Se viu que a gente não pode falar, o momento é demorado. É isso aí, Natália. Pode falar nos mínimos detalhes agora. E a gente acha que está superado. E pode ser uma pessoa tanto do trabalho quanto pessoal, tá, gente? Esse personal trainer aí pode ser aquela pessoa de difícil trato em qualquer situação. Coloca o que ele te fez, né?
o que você sente. Em relação a essa pessoa. Tá fazendo o teu personal trainer aí, Fidel? Não queria falar nada não, né? Mas já estamos aqui, né? Eu espero que não seja eu, viu? Não, pode ficar tranquilo. Eu gosto muito de você, Kelly. Ai, meu Deusinho. Depois você corre lá ver Cauane, hein? Legal, gente. Então, eu vou pedir agora para vocês reservarem o personal, né? Deixar ele um pouquinho de... ele fala que é conexão. Então, ela nos ajuda a ter uma maior consciência nossa e do outro e consegue restabelecer as relações. Então, a gente começa... Ele fala que são elos que nos unem quanto seres humanos. Então, é resgatar esta relação. Então, tanto é que ele coloca, né, para nós, então esse aí é o Marshall Rosenberg, ele veio falecer, acho que tinha 70 e poucos anos, faz uns 3 anos atrás, e ele, tanto é que ele, comunicação não violenta, para vocês terem uma ideia, ela é trabalhada em 65 países, ele é judeu, tá? Então ele fez PhD em psicologia clínica, psicólogo, ele teve como mentor o Carl Rogers, então por isso que toda a base dele é do Carl Rogers. Ele morava em Detroit e sofreu muito bullying. Bullying por ser judeu, bullying por ser... ele falava que para ser judeu ele era muito escuro, mas no colégio que ele estudava ele era muito claro. Então ele apanhava e nem sabia por quê. E apanhava de todos os lados, né? E aquela violência o machucava muito. E ele queria entender, mas por que disso, né? Será que não tem uma outra forma do ser humano se relacionar? Para vocês terem uma ideia, quando ele estava fazendo o PhD, ele foi ser taxista para entender mais o comportamento humano, né? Então, ele realmente deixou um legado. É por isso que eu gosto muito de falar dele, tanto é que ele escreveu o livro, né, Comunicação Não Violenta. Então, esse aqui é o livro dele. É um livro que eu falo que é um livro de cabeceira, porque é uma nova linguagem, nós estamos aí numa evolução dessa linguagem, mas a partir do momento que você consegue falar na linguagem da comunicação não violenta, você não tem mais problema nas relações. Você não tem mais problemas nas relações. Porque você fala o que precisa, não fica remoendo, você começa a se entender e entender o outro. Então, tanto é que ele era chamado para várias negociações onde não conseguia mais ter negociações, na faixa de Gaza, Iraque, Irã, épocas de guerras. Então, ele era a pessoa convocada para conseguir soluções onde não tinha mais conversas, né? Então, para vocês verem aí o know-how dessa pessoa, né? E entender aí a missão, né? O propósito dele, e que hoje a gente está estudando e está aí num caminhar para falar dessa comunicação não violenta. E é interessante que ele fala que a nossa comunicação é muito chacal. Então, ele sempre trata de 2 animais, ele sempre até tem os fantoches, que vocês vão ver, e ele fala que a nossa comunicação é chacal, porque a gente está sempre se defendendo, né? Ou atacando. E quando a gente se defende e ataca, não tem conexão. E daí, o impacto na relação é imenso, né? Ele fala que nós devemos aprender a ter mais essa comunicação de girafa.
Por que a girafa? A girafa é o mamífero com maior coração. Então, é para a gente aprender a falar aí do coração, das emoções, do que realmente é importante nas relações, para gerar essa conexão, para a gente ter esse olhar de humanidade, né? E não do chacal que é agressão, enfim, de ter disputa de território. E por que da girafa também? Não só por ela ter o maior coração, mas porque ela tem um pescoço muito comprido. Então, eu espero passar para vocês essa comunicação não violenta e mostrar que quando você levanta o pescoço na comunicação, você vai além da comunicação. Você vê de cima o que está acontecendo. Então, por isso que daí você consegue ter uma relação onde é mais harmoniosa, onde você consegue conexão e consegue lidar com todo tipo de conflito. Então, essa aí é a girafa. Então, CNV é a sigla de comunicação não violenta. E eu poderia passar brevemente aqui para vocês, tá, gente? CNV são 4 passos. Só que se a gente for se aprofundando, entendendo de verdade a CNV, a gente vai perceber que ela é muito mais do que uma ferramenta. Ela é uma conexão maior, tanto com a gente quanto com o outro. Mas para isso eu tenho que ter uma intenção, tá? Eu tenho que ter uma intenção de conexão, de me conectar com o humano do outro e com o meu. Então, por isso aí da CNV. E para isso, eu preciso ter, sim, atenção presente. Estar aqui presente no agora, nas relações e na comunicação com o outro. Então, é foco no agora. Então, tudo que vocês viram anteriormente vai ajudar a chegar nesse momento de comunicação não violenta. Vocês viram a respiração, a meditação que ajuda a ter foco, a entender o que eu sinto, começar a me conectar, tá? Como que eu estou gerenciando essas emoções? Então, tudo que vocês trabalharam, a comunicação não violenta, ela vem fazer a integração de tudo isso, ok? Para a gente começar falando dessa comunicação não violenta, eu gostaria de trazer uma situação para vocês e que vocês incorporassem essa situação, tá? E daí eu vou fazer uma pergunta aí para vocês. A situação é o seguinte: esse é o case do Eve Thor. Quem que é Eve Taylor, né? Quem que é esse Eve Taylor? Ele é um parceiro teu de trabalho e vocês têm a mesma função. Então, vocês são pares no trabalho. Ele é muito inconveniente, tá? Sempre tem uma resposta pronta para tudo, se intromete na conversa de todo mundo, sabe de tudo. Enfim, ele é o cara. Eve é muito chato, gente. Ele não tem simancol. Os colegas estão sempre reclamando desse comportamento que ele tem. Ele não se intromete, ele não só se intromete na vida profissional, mas em todos os assuntos, inclusive na vida pessoal. Inclusive atua, tá? Então, já se intrometeu várias vezes na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Ontem teve uma situação. Você escutou ele falando com o teu gestor de você. E ele falou assim: como a fulana ou fulano pode ser tão ingênuo? Não percebe que agindo como um menininho ou uma menininha não consegue nada. Aposto até que a esposa ou o esposo dele, o marido, já deve estar saturado desse jeito dele, né? Ninguém gosta de estar casado aí com um menino ou uma menina, não é mesmo? Ela tem que mudar essa postura, ela tem que ter uma postura mais madura, ou ele tem que ter uma postura mais madura. Você não gostou nadinha do que você ouviu. O que você falaria para o Eve? Quero ouvir de vocês. O que vocês vão dizer para o seu Eve? Me ajudem. Diante desta situação, o que vocês vão falar para a Eve? Deixa eu até parar aqui. Quero ouvir. Não violenta é nós falarmos de observações. Agora, antes de eu entrar em observações,
eu vou pedir só uma coisinha de vocês. Que vocês me contem o que vocês responderam na pergunta 1 do personal trainer. Então, nós não vamos pedir para que vocês falem o que vocês falariam para a pessoa, mas eu queria entender o que vocês não gostam nessa pessoa. Quando eu fiz esse exercício, eu coloquei que meu personal trainer era manipulador, e por isso que eu não gostava dele. E eu queria anotar aqui de vocês. Então, o que vocês escreveram na primeira? Então, eu queria colocar aqui de todos. Gostaria que vocês dividissem comigo. O que vocês escreveram lá na 1? Irritadiço, inflexível, desrespeitoso, grosseiro, vitimista, invejoso, prepotente, desagradável, inconveniente, complicado, sem noção. Quem nunca de vocês levanta a mão? Em momento algum, circunstância alguma, foi alguma dessas coisas. Me conta. Agora eu vou falar uma coisinha aqui para vocês. Isso que vocês me falaram não existe. Isto são rótulos que nós criamos. São interpretações. E a partir do momento que nós criamos rótulos, nós não nos relacionamos com a pessoa, e sim com o rótulo que a gente criou dessa pessoa. E a nossa mente vai focar para que a gente só perceba nela este rótulo que a gente criou. Então, por isso que é observação, eu pegar e desconstruir esse rótulo ou esta interpretação que eu fiz da pessoa. No caso do Ive, se a gente for voltar lá, isso aqui é tudo interpretação, tá? Então, ó, ele não tem simancol, é um inconveniente, e veja como a nossa mente funciona. Então, a nossa mente ela é muito interpretativa, ela cria muitos rótulos. Ele é um entrão, né? Mas, na realidade, quando eu vou falar de observações e vou começar a ver a pessoa como um todo completa, a única coisa que eu posso falar para ele é: ontem, quando eu passei pela sala, eu escutei você falando com o nosso gestor sobre mim. E o que você falou foi: como que fulana pode ser tão ingênua? Não percebe que agindo com uma menina não consegue nada. Aposto até que o marido dela deve estar saturado disso. Ninguém gosta de ser casado com a menina, não é mesmo? Ela tem que ter uma postura mais madura. Então, perceba, gente, quando a gente fala de observações, a pessoa tem como negar? Não tem, porque isso ela fez. Agora, quando eu falo que ela é aquele rótulo, ela vai negar, porque ninguém é só isso. Qualquer ser humano é muito maior do que qualquer rótulo que a gente cria a respeito. Então, e isso a gente aprendeu a fazer desde pequeno, gente, é rotular tudo, é interpretar tudo. E por isso que gera tanto ruído na comunicação. Então, eu vou pedir para que vocês voltem lá no personal trainer e tentem colocar com ações concretas. Então, o que o Marshall Rosenberg, então aí tá até eu quis, né? Olha que legal, o fantoche aí da girafa e do chacal, né? E olha o que ele diz. Eu acho essa frase magnífica. 90% de nosso sofrimento acontece por causa das nossas interpretações. Então, eu interpreto, eu crio rótulos e eu sofro. Por quê? Porque eu não vejo as coisas com dados e fatos e de forma desconstruída. Sobre isso é mais fácil conversar. Sobre isso eu não estou julgando
Eu não estou interpretando. Eu estou falando de coisas reais. Então, como que eu trabalho para eu sair das interpretações? Eu uso de desconstrução, que é o quê? Eu falar de ações concretas que aconteceram e que eu pude observar. Ações fotografadas, né? Com o momento que ocorreu. Então, olha que loucura, gente. Tem uma colega nossa, uma amiga, né? Chega para nós e fala assim, olha, você acredita que fulano de tal está falando mal de você? E daí a gente fica braba com essa outra pessoa que está falando mal, mas o que ela está falando? Uma bela de uma interpretação. E, então, daí a gente tem que ajudar a pessoa também, tá? Mas quais as palavras que ela usou para falar que você está percebendo que ela falou mal de mim? Então, percebam em quantos gatilhos, até de outros, a gente não cai. Por a gente usar de muita interpretação e de muitos rótulos. Kelly, faz sentido? Me permita um comentário só para ver se eu estou seguindo a linha de raciocínio certa, até para eu poder me guiar daqui para frente. Existe, de fato, e eu estou entendendo que esse é o contexto das pessoas que a gente, de fato, cria os rótulos, são as interpretações. Então, ou seja, eu não tenho fatos. Eu bati o olho na pessoa e vi que, no primeiro momento, ela é assim, e a gente tem uma tendência a sempre colocar essa interpretação ou essa projeção na frente da pessoa. E eu acho que, sim, de fato, isso impede, inclusive, da gente ver, se a pessoa estiver tentando melhorar, a gente não consegue nem ver, porque a gente só pensa na interpretação. Concordo totalmente. Eu acho que isso não deve ser feito. Assim, não é justo para você não dar o direito da pessoa, ao menos, mostrar que pode evoluir. As pessoas mudam, enfim. Situações acontecem, amadurecimento. Aí eu acho que está totalmente alinhado. Mas existe também um lado onde tem gente que faz questão, né, de ser... Né? Então, assim, por exemplo, se eu falar desse meu personal aí, pô, eu tenho aqui fatos estatísticos, eu crio gráficos, eu consigo fazer um BI aqui, ó, de fatos que tá aqui, ó, os recortes de todas as situações. Não estamos falando disso, certo? Estamos falando das nossas projeções e dos rótulos que a gente faz, que a gente cria injustamente. É isso? É isso. Se você tem dados e fatos e estatística, você vai falar sobre isso. O problema ocorre quando a gente fala das interpretações e dos rótulos. Daí que a gente cai na armadilha de gerar essa desconexão com o outro. Mas quando a gente está trazendo observações, a gente está ajudando a pessoa a clarear o porquê que está tendo ruído aí nessa comunicação. Tá? Ok, gente? Então, esse é o detalhe. Porque como a gente já foi habituado a criar rótulos e a interpretar, é difícil a gente ter um olhar limpo para a observação que a pessoa fez. Enfim, a gente cai muito nas armadilhas. Então, esse é o primeiro passo da comunicação não violenta. Então, uma coisa perceba, quando eu falo assim, você é muito arrogante, você é super arrogante. Já gerou o quê? Gerou conexão ou uma desconexão na relação? O outro vai ficar na defensiva porque ele vai querer também ser agressivo. E daí vem a conversa chacal. Agora, quando eu falo assim, olha, eu percebo pela terceira vez que eu pego aqui o elevador contigo, você não cumprimenta ninguém. Eu te cumprimento e você também não me cumprimenta. Então, isso eu estou falando de um fato. A pessoa não vai falar, não vai querer... Não, eu estou falando de algo que aconteceu. Realmente. Então, eu até ajudo a pessoa a se perceber, que talvez ela não tenha percebido. E com isso, eu ajudo até a relação talvez ficar melhor. Kelly, eu queria fazer uma pergunta, pegando o gancho no que a Natália comentou. Eu entendi a colocação dela, mais ou menos assim, né? A gente não conhece a pessoa, não tem fatos e dados e rotula. Ponto, isso a gente conhece bem. Mas esses personagens trainers que a gente citou, provavelmente são pessoas do nosso convívio, como a Nath falou, é para montar gráficos sobre. Então, temos fatos.
E aí, quando a gente terminou de descrever, você uniu as características e falou, isso não existe. Eu, por exemplo, falei grosseiro. Você falou, não existe. Na mesma hora me veio essa mesma, acho que a mesma pergunta que a Nath fez. Me veio na cabeça quando você falou, isso não existe. Eu falei, mas gente, tem um monte de atitude que essa pessoa foi super grosseira, todo mundo viu. Então, assim, eu também não estou conseguindo captar como é que a gente desconstrói esse negócio. Exatamente, como é que desconstrói isso? Porque, tipo, a gente tem tantos fatos, né, Elaine? É tipo, como é que eu vou dizer que não existe se eu tenho os fatos e dados? Mas aí eu acho que faz um vínculo com os rótulos, a gente não criar, tipo, não é porque uma pessoa foi assim naquele momento que ela é assim. É assim, né? Exato, porque daí o que acontece, gente? Quando a gente acha que a pessoa é só aquilo, a gente não consegue mais se relacionar com ela. Então, saber que todos nós temos coisas boas que fazemos e ações que não são legais. E nem por isso nós somos arrogantes, nós somos falsos, nós somos mentirosos. Não. E daí, assim, a gente joga um jogo tão chacal que a gente busca amiguinhos para comprovar aquela interpretação e aquele rótulo que a gente fez daquela pessoa. E a gente fica daí naquela sofrência. 90% de sofrimento, em vez de chegar para a pessoa e vamos esclarecer. Olha, né, vamos supor, tem um primo lá, todo mundo é folgado. Disso aqui eu vou falar com ele. Agora, sobre folgado, não, porque folgado foi um rótulo e isso não existe. Ninguém é só folgado. Tem que desconstruir em ações. O que ele está fazendo que eu estou vendo ele como folgado? Para a gente conversar sobre isso. E não sobre o rótulo que eu criei e até ajudei a minha família, às vezes toda, a reforçar esse rótulo dessa pessoa. Então, por que eu digo que isso não existe? Para impactar mesmo. Para vocês perceberem o tanto que a gente lida com rótulos e não com pessoas. E daí por isso que começa desconexões nas relações. E daí a gente não consegue ter essa habilidade social para lidar com as pessoas. Por mais que eu tenha vários dados e fatos sobre essa pessoa, não significa que ela é esse rótulo que eu criei dela. Eu tenho, sim, vários dados e fatos que eu posso conversar sobre. Mas eu não vou rotular, porque se eu chegar conversando com a pessoa sobre esse rótulo, eu não vou ter essa conexão na relação. Agora, se eu chegar e vou falar, olha, deixa eu falar o que eu observei. Eu observei que você pede o meu carro emprestado e você pega ele com um tanque cheio. E você já pegou pela terceira vez e me devolveu com um tanque vazio. É diferente de eu chegar e falar assim, ô, seu folgado, como é que é? Quando que você vai deixar de ser tão folgado? Percebe que eu chamo ele para briga e é uma conversa chacal? Agora, quando eu falo assim, olha, você já me pediu o carro 3 vezes, você pegou ele com um tanque cheio. E as 3 vezes você me devolveu com um tanque vazio. Sobre isso a gente pode conversar, a gente pode se entender, a gente pode resolver. E a gente pode se conectar. Isso que ainda é o primeiro passo aí da CNV. Faz sentido, gente? Legal? É uma caminhada aqui que a gente vai fazer. E dúvidas, por favor, a gente para e a gente busca aqui, tá ok? Kelly, Eveli. Então, neste caso, eu teria que pensar a respeito do assunto, né? E aí observar, né? Se aquilo faz sentido e aí depois chamar ele para uma conversa. Isso, na realidade, você tem que observar e anotar quais os dados e fatos que estão me incomodando. Sim. E sobre isso a gente vai conversar. Porque senão, mesmo se eu vejo isso e isso me incomoda, eu não converso, isso também mina a relação.
que faz com que eu também entre em estado de sofrimento e comece a investir energia onde não dá resultado. Então, é observar. E aqui eu vou falar para vocês, quando eu fiz meu personal trainer, vocês acreditam que era tão arraigado o rótulo, porque eu já nem mais sabia o que a pessoa tinha feito? Isso que é o pior, né? Você não consegue se relacionar com a pessoa, mas já nem mais por quê, porque já faz tanto tempo. Você cristalizou aquele rótulo, e daí eu fiquei brigando o tempo todo, né? E é uma coisa assim, para vocês verem como a gente funciona, né? Interessante isso. Então, vamos Kelly, lá. Oi. como é que você transporta essa questão para redes sociais, por exemplo? Esta comunicação não violenta, quando hoje se olha para as redes sociais e grosso modo se fala em rótulos, aquilo que você não sabe da vida do artista, de uma pessoa com uma vida social mais, digamos que, mais aberta e começa assim, ele é isto, e o outro diz, é sim senhora, e depois o terceiro vai e também é, e o outro vai e acrescenta mais qualquer coisa. Como é que nós transformamos essa comunicação? Como é que desconstruímos esta comunicação essa comunicação violenta a nível das redes sociais? Sabe, trazendo para essa desconstrução. Ok, se você está achando isso, me fala com dados e fatos. Isso que esse rótulo que você criou a meu respeito. Por isso que a gente vai percebendo que o mundo ele está violento, porque a gente tem essa fala chacal direto. Se a gente não tem essa consciência, por isso que o Marshall Rosenberg ele fala que a comunicação não violenta é uma expansão da consciência. Porque se a gente for ver, gente, eu desde pequena, minha mãe falava assim, você é burra, que rótulo mais horrível, né? E você começa a acreditar nessas coisas, né? E, gente, é assim, eu fiz isso, mas isso não significa que eu sou burra. Significa que eu fiz uma ação que ela acha que não está legal e que precisa ser corrigida. Então, vamos falar sobre isso? E vai gerar conexão e vai gerar desenvolvimento? E não sobre esse rótulo que vai me magoar, vai magoar a relação e tudo mais. Então, é bem colocado, Lisete, para você ver o porquê de tanto sofrimento, né? E de tantas desconexões nas relações. Que a gente não aprendeu a conversar com a comunicação não violenta, né? E que bom que a gente está tendo essa oportunidade, né? Que bom mesmo. Oi. Pode terminar, Lisete, acho que você não tinha terminado. Já terminei. Desculpa. Quando a pessoa, você leva dados e fatos e ainda assim a pessoa fica em negação, fica se esquivando. Como lidar? Peraí. Tem mais, gente, tem mais. É só o primeiro passo, tá? Então, assim, tem ainda mais 3. Vamos fazer construção. Vamos até o final aí, vamos até o final. Já quer trabalhar com o personal trainer, né? Vamos trabalhar com o personal trainer, por enquanto. Vamos ficar bom nesse negócio aí. Meninas, eu vou pedir para vocês pegarem o Kahoot, porque nós vamos para o primeiro jogo, tá? Então, deixa eu parar aqui e vamos entrar, então, no Kahoot. Aqui, onde está, mocinho? Jogo. Vocês vão verificar se o que está é fato, é uma observação ou uma interpretação. Meu chefe explodiu. Isso é uma interpretação ou uma observação? Meu chefe explodiu. Então, vocês podem clicar no botão vermelho ou azul que aparece aí para vocês. Azul é observação, vermelho é interpretação. Já se passaram 37, 36 segundos. Opa! Gente, olha lá. Olha, gente, ele é sim uma interpretação. Por quê? Meu chefe explodiu. A não ser que ele tenha tido uma bomba e tenha caído pedacinhos dele pelos ares, é uma interpretação. Porque o que você viu ele fazendo que você está falando que ele explodiu?
Ah, ele jogou o celular na parede? Isso, sim, é uma observação com dados e fatos. Então, é uma interpretação. Tudo bem, gente? Só para a gente ver como nosso cérebro aí, ele é bem interpretativo. Muito bem. Quem responder mais antes ganha mais ponto, tá, gente? Então, ô, Leide, tá na frente, hein, danadinha? Vamos lá para o próximo. Então, ele usou todas as folhas A4 em 10 dias. Isso é uma interpretação ou uma observação? Estamos em 51, 50. Opa, maravilha, gente! Uhul! Então, ali, ó, você consegue ver, né? Você consegue materializar isso. Então, é uma observação. Maravilha. Vamos ver quem está na frente. Leide, pegou o pódio, hein, Leide? Nossa, e o Marinho e a Miriam estão ali, pau a pau. Oh, maravilha. Vamos lá. Dá tempo ainda, gente. Liderar é difícil. Isso é uma interpretação, uma observação? Liderar é difícil. Perfeito, gente. Vocês estão pegando velocidade. Tudo esperto, gostando de ver. Miriam passou à frente. Leide tá pegando fogo de raiva. Vamos lá. Vamos lá, gente. Opa! Ele demitiu 10 colaboradores este mês. Isso é uma observação ou uma interpretação? Observação, porque você consegue até ver, né, os nomes ali dos colaboradores que foram demitidos esse mês, né? Então, ele demitiu, mandou embora mesmo. Então, é uma observação, sim. Miriam, Elaine tomou a frente, ó, Elaine, Marinho, legal, gente, vamos lá. Ainda dá tempo para todo mundo. Temos um problema. Isso é uma interpretação ou uma observação? Temos um problema. Temos um problema, é uma interpretação, né? Qual que é a situação com dados e fatos que você está falando que é um problema, né? Foi debitado um valor muito grande na conta, que valor foi esse, que data, com dados e fatos que eu consiga concretizar. Então, é uma interpretação. Vamos ver. Elaine, pegou fogo agora. Gente, olha lá, tudo pode mudar. Tem de ser mais rápido. Isso é uma interpretação ou uma observação? Tem de ser mais rápido, moçada. Isso é uma interpretação ou uma observação? É uma interpretação. O que tem que ser mais rápido, né? Eu não consigo materializar, eu não consigo pegar, então é uma interpretação. E aí a gente fica sofrendo às vezes com isso. Tem que ser mais rápido. Tá, o que e para quando, né? Ô, Elaine, maravilha, Elaine. Vamos lá, gente boa. Tem que ter uma visão sistêmica, gente. Hoje em dia tem que ter visão sistêmica. Às vezes está lá até no GDP, né? Tem que ter visão sistêmica. Né? Isso é uma interpretação ou uma observação? É uma interpretação. Né? Eu não consigo... O que você quer dizer com isso? Qual que é a ação que eu tenho que fazer para que eu demonstre que eu tenho essa visão sistêmica? Tem que trazer para o concreto mesmo, né? Ô, Elaine pegou o jeitão, Elaine. Maravilha. Você estava no celular as 5 vezes que eu olhei para você num tempo de 20 minutos. Maravilha, gente. A gente consegue ver, né? E contra isso aqui não tem o que argumentar. Do que eu pegar e falar assim, você é um irresponsável, você é um folgado, você... Não. Das 5 vezes que eu olhei, em tempo de 20 minutos, você estava, né, no celular. O Marinho pegou fogo. Elaine, número cabalístico. Márcia também.
Vamos lá, moçada. Ele é arrogante, gente. Ele é tão arrogante. Isso é interpretação ou observação? Uma interpretação ou uma observação? Tananã. Ele é tão arrogante, faltando um responder. Ele é tão arrogante. O tempo está acabando. 21 segundos. 20. Vamos lá, vamos lá. Tem um faltando para responder. 12 responderam. O tempo vai acabar, vai esgotar. E 12 acertaram. Parabéns, parabéns. Elaine continuando no pódio. Márcia em segundo. Leide em terceiro. Ela é fofoqueira, gente. Ela é muito fofoqueira. Interpretação ou observação? Uhul! Jogo rápido, jogo rápido. Maravilha! Elaine, Márcia e Leide. Mulheres no pódio 11. Ela falou mal da Márcia e da Jussara hoje. Ela falou mal, gente. Falou muito mal da Márcia e da Jussara hoje. Isso é uma interpretação ou uma observação? Falou mal pra caramba. Falou muito mal. Quem saiu? Olha, agora acho que essa tem foi uma alguém que acha que tá pegadinha, hein? Eu respondi, mas acho que essa foi uma pegadinha, hein? Caiu o meu aqui, Kelly. Caiu? Que pena. Por isso que tá sem... E ele fica esperando daí, né? Então, vamos lá. 23, 22, vamos ver se volta. É uma pegadinha? Eu acho que é uma pegadinha. Agora que depois que eu respondi, assim, rápido, assim... Ai, a gente cai nessa pegadinha, gente, olha. Olha só. 9 caíram. 9. Vou pedir revisão, vou pedir revisão. Eu fui uma delas. Revisão. Joga pro STF aí que vai pra revisão. 9 caíram na pegadinha. Elaine tá com tudo. Leide subindo o pódio. Ela ultrapassou o orçamento este mês em 30%. Opa, Marinho, me lembro de você toda vez que me chacoalha. Interpretação ou observação? Isso é uma interpretação. Observação, gente. Você consegue até ver, né? Ó, ultrapassou esse mês em 30%. É uma observação. Legal. Quem que tá no pódio? Adivinha, adivinha, adivinha? O Marinho em terceiro! Leide em segundo! E tananana. Elaine, parabéns, Elaine. Parabéns, Elaine. Obrigada. Elaine vai ter que fazer um workshop interno na Tefane, tá? Você vai ensinar a gente como é que faz, como é que pensa desse jeito. Como é que aperta o botão rápido, Nath? Pelo amor de Deus. Elaine só escondendo o jogo ali, moçada. Tô quietinha, só escondendo o jogo. Então, vocês perceberam como não é fácil a gente trabalhar de forma a não interpretar? Então, a gente pensa de forma muito gráfica, né? Então, como sempre que a gente analisar, criar rótulos ou interpretar, busca para ação concreta, fotografada, filmada. Tudo bem esse passo? Maravilha. Que horas são? 20. Vamos fazer só 10 minutinhos, gente? São 20. Vamos voltar a 20:15, pode ser? Maravilha? São ou algo que ocorreu com a gente. Daí, eu começo a observar e a perceber isso. Então, eu começo a perceber isso que ocorreu comigo, a situação que eu estou vendo. E isso não é a causa do sentimento. É simplesmente o estímulo para o sentimento. A causa do sentimento, gente, é a avaliação que eu faço sobre aquilo que ocorreu comigo ou sobre a situação. E daí sim é gerado o sentimento. Então,
pergunto para vocês, quem é a única pessoa que é responsável pelo que a gente sente? Somos nós. Nós somos os únicos responsáveis pelo que a gente sente. E isso vai vir da avaliação que eu faço do que ocorreu comigo ou da situação. Inclusive, tem uma citação do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que venceu o campo de concentração, que ele fala o seguinte: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Tá? Então, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, vamos trabalhar nesse espaço que vai contribuir com o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, por isso que vocês viram lá no primeiro encontro, no segundo encontro, respirar, meditar, porque existe um espaço. Existe uma forma de avaliação. E é isso que vai fazer com que gere o sentimento em mim. Eu gero o sentimento em mim. Eu não me estresso, a não ser que eu queira. Eu não tenho raiva, a não ser que eu queira. Eu não tenho alegria, a não ser que eu queira. Eu gero em mim todos os sentimentos. E aqui, como a causa é a avaliação, nós podemos avaliar as situações, o que ocorre com a gente, de duas formas. Uma, julgamento, e isso é a causa de todo sofrimento, né, que gera as interpretações, que é certo, errado, ruim ou mal, normal, anormal. E a outra forma é através da valorização. Então, eu posso olhar para aquilo que ocorreu comigo ou para aquela situação e falar: isso combina com os meus valores? Atende às minhas necessidades? Não. E olha que interessante, gente. Se o que ocorreu comigo ou a situação que eu estou olhando atende às minhas necessidades, que sentimentos que eu tenho? Sentimentos positivos, né? Agora, se o que ocorreu comigo ou a situação que eu estou vendo não atende às minhas necessidades, quais que são os sentimentos? Não são sentimentos muito bons, né? Eu sei que não tem sentimento ruim, não tem sentimento bom, enfim, mas não são sentimentos aí mais positivos, né? Então, eu posso avaliar as situações dessas duas formas. Quando eu faço na forma de julgamento, a atenção não está comigo, está fora. Então, eu penso, é o pensamento sobre o outro, o que o outro faz, o que o outro diz. E quando eu faço na valorização, é porque eu já tenho uma consciência maior, daí eu vou ter atenção, foco em mim. Aonde daí eu vou verificar o que está ocorrendo, combina com os meus valores, atende às minhas necessidades? Não. E é isso que vai gerar os sentimentos. Tá? Então, isso aqui é bem importante, bem legal da gente tomar essa consciência. Ninguém gera sentimento em mim, a não ser que eu queira. E daí a gente vai ver quais são os sentimentos que existem. Aqui eu coloquei só algum repertório de sentimentos quando as nossas necessidades são atendidas, para a gente ver que sempre são sentimentos, né, de ânimo, alegria, calmo, confiante, livre, enfim, feliz. E quando as necessidades da gente não estão sendo atendidas. Daí eu fico frustrado, fico irritado, fico confuso, fico deprimido, fico infeliz, fico com medo, enfim, né? Daí eu tenho aqueles sentimentos que às vezes não se fortalecem, dependendo de como eu for usar. Outro fato bem importante para a gente considerar nesse segundo passo da CNV, que são os sentimentos, é entender o que é um sentimento do que é um pseudo-sentimento. Sentimentos são aquelas
advém, né, daquelas emoções básicas que vocês viram que é o Marta, né, que é medo, alegria, tristeza, raiva e ansiedade e amor, né? Então, perceba a diferença, tá? Eu estou com raiva. Estou me sentindo manipulada. Percebe que a raiva, eu me aproprio do sentimento, dessa emoção? Eu estou com raiva. Isso não gera resistência no outro. Agora, quando eu falo assim, eu estou me sentindo manipulada, percebe que gera já uma resistência no outro? Por quê? Isso não é um sentimento, é um pseudo-sentimento. E como que eu sei quando é um sentimento? Como que eu diferencio um sentimento verdadeiro de um pseudo-sentimento? O pseudo-sentimento, geralmente, a gente começa assim, eu me sinto. Porque é difícil a gente falar assim, estou manipulada, né? Estou rejeitada. A gente sempre fala, eu me sinto rejeitada, eu me sinto manipulada, eu me sinto fracassado. Fala, né? Então, estou fracassado? Até pode. Mas, geralmente, quando tem a fala, eu me sinto alguma coisa, provavelmente seja um pseudo-sentimento. E quando é um pseudo-sentimento, eu não me aproprio do que eu realmente estou sentindo. E daí eu entro na linguagem dos culpados. E quando eu entro nessa linguagem de vítima e culpado e vítima, gera uma resistência na comunicação. Outra forma da gente perceber que a gente está falando de pseudo-sentimentos e não em sentimentos, é que pseudo-sentimento, toda vez que eu vou ter que interpretar, fazer uma mímica de um pseudo-sentimento, eu vou precisar ter uma outra pessoa fazendo algo em mim. Quando eu faço a mímica de um sentimento, eu consigo fazer rapidinho a mímica de um sentimento, de alegria, de tristeza, de felicidade, de raiva, né? É fácil eu fazer essa mímica. Agora, quando eu vou fazer a mímica de um pseudo-sentimento, sozinho eu não consigo fazer. E eu preciso do outro fazendo algo em mim para eu conseguir representar esse pseudo-sentimento. Então, o pseudo-sentimento não é meu. O que é meu são os sentimentos. E isso eu me aproprio. E é disso que a gente vai falar na comunicação não violenta. E não de pseudo-sentimentos, porque daí a gente entra na linguagem dos culpados. Então, os sentimentos, que nem eu falei, é o Marta, e eu me aproprio dele. Eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou alegre, eu estou triste. Inclusive, no livro do Marshall Rosenberg, ele fala o seguinte, que raiva, eu sei que vocês viram outra coisa, mas estou falando na visão dele, tá, gente? Que raiva é um cobertor bem quentinho para duas emoções, para medo e tristeza. Então, eu uso da raiva, muitas vezes, para esconder um medo ou uma tristeza. Interessante, né? Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, um bom tempo. E eu comecei a me analisar. Quando eu estava com raiva, eu começava a ter uma autoconsciência maior. E assim, realmente, eu estou com medo disso. Poxa, eu estou triste por causa daquilo. É bem interessante. Então, pseudo-sentimentos, eu estou ameaçado. Gente, quando eu estou me sentindo ameaçado, qual que é meu real sentimento? Medo. Então é medo. Então, eu sinto medo. Incompreendido, insignificante, pressionado, rejeitado, fracassado, ignorado, traído, tudo isso é pseudo-sentimento, né? A gente coloca, né? Eu estou me sentindo ameaçado, eu estou me sentindo traído. E daí eu caio na linguagem da culpa, da vítima, e isso não gera conexão. Então, quando a gente fala de CNV, a gente fala de sentimentos verdadeiros, né? Aqui é interessante, pseudo-sentimentos, eles expressam os pensamentos e ou julgamentos. Então, eles não são sentimentos verdadeiros. É o que eu estou pensando ou fazendo a interpretação. Então, eu dou poder ao outro.
né? E eu não me responsabilizo por aquilo que eu estou sentindo. Quem é responsável pelo que eu sinto? Tão somente nós. Né? E é interessante isso, porque a gente desde pequena às vezes interpreta, né, e joga a responsabilidade do que a gente sente no outro. Mas deixa eu te falar que isso não é verdadeiro, né? Então, eu entro daí na linguagem da culpa. Então, veja só como a gente fala. Estou chateada porque você não arrumou a planilha. Significa o quê? Que você é culpado e você tem que mudar. Ou, você me desapontou ao não aparecer ontem na reunião. Você é culpado e você tem que mudar. Na primeira, eu poderia falar assim, olha, ontem nós combinamos de você arrumar a planilha, você não arrumou. E com isso, eu fico com raiva. E daí a gente vai continuar, que a gente já está no segundo passo. Você ficou de aparecer na reunião e não apareceu. Com isso, eu fiquei preocupado. Então, agora, você vira que eu saio da linguagem da culpa, dizendo que você é culpado, para deixa eu me apropriar do que eu estou sentindo, daquilo que ocorreu, que não está atendendo a minha necessidade. Né? Então, a mensagem é, você é culpado, você tem que mudar. Daí a gente entra e devolve o nosso sentimento para o outro, né? Eu dou para outro. Então, como que eu tiro do pseudo-sentimento para vir para o sentimento? Eu faço a pergunta, né? Como é que eu me sinto quando eu penso que eu estou sendo manipulada? Realmente eu fico triste, eu fico com raiva, eu fico angustiada, eu fico ansiosa. Isso é meu, né? Eu não estou dando o poder do meu sentimento para o outro. Nós somos 100% responsáveis por aquilo que a gente sente. O sentimento sempre é nosso. Né? Então, aqui, eu gostaria que vocês voltassem lá no personal trainer e respondesse a pergunta 3 pensando que sentimento verdadeiro você tem nesse momento, quando a pessoa age daquela forma. Se você colocou algum pseudo-sentimento, se apropria desse sentimento. Verifica se você colocou que está com raiva. Agora, se você colocou, eu me sinto desapontado, está na linguagem dos culpados, né? Vítima. Então, o que você realmente sente quando você está sentindo isso? Pode ser mais de um sentimento, né? Pode ser sim. Pode ser muita raiva. Pode ser uma raiva bem grandoninha. Pode ser muita raiva. Mas é teu, abraçada, embaralhada. E aquilo, eu falei assim, gente, essa menina tá me deixando estressada. Mas na realidade, não. O que era? Eu estava cansada, eu tinha necessidade de ir para casa e eu estava jogando toda a culpa da minha raiva em cima dela, da minha canseira, para vocês verem como que a gente joga esse jogo de chacal mesmo. Né? E daí, às vezes, eu vou lá e vou ser mal educada com ela. E daí, o que aconteceu com a relação? Né? Não houve uma habilidade social nenhuma. Por quê? Porque eu não me apropriei da minha raiva. Né? Não tive essa consciência, olha, tá uma fila grande, né? Mas qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida? E daí a gente vai entrar nessa outra, então, passo da CNV, que é das necessidades, tá, gente? Então, se você colocou aqui como pseudo-sentimento, se apropria dele. O que você realmente sente? E daí a gente entra, então, para falar, deixa eu ver aqui, das necessidades. Então, as necessidades são, sim, o terceiro passo da comunicação não violenta.
Aqui, gente, atenção, esse aqui é o pulo do gato, no levantar do pescoço da girafa. A gente não sabe quais que são as necessidades. E por isso que a gente tem muita fala chacal. Necessidade nos une quanto humanidade, porque todos nós temos necessidade, somos seres em necessidade, né? Então, tudo, olha que divino isso, gente. Tudo que fazemos é sim para atender às nossas necessidades. Tudo. A necessidade nos une quanto seres humanos. E é isso que nos conecta. Pode ser que eu não... Diga. Marinho? Isso, deixa eu só te cortar. Quando você fala atender nossas necessidades, aqui nós não estamos questionando que necessidades são essas, certo? Cada um julga daquilo que acha melhor. É isso, né? Esse é a linha que você está seguindo. Tá, legal. Porque assim, até mesmo, talvez, você tenha necessidade de ser ouvido. Eu, nesse momento, pode ser que não tenha, mas eu tenho outra necessidade, porque a gente está sempre necessitando de alguma coisa, né? Uhum. Então, e isso nos une, porque a gente sabe como que é essa sensação, essa necessidade que a gente tem, todo mundo sabe. Então, por isso que isso nos conecta. E quando a gente traz isso na fala, ajuda muito esse olhar do outro em relação à conexão. Então, o olhar da nossa humanidade. E aqui eu trouxe algum exemplo para vocês, e eu vou jogar também depois para vocês um memorex de sentimentos, pseudo-sentimentos e necessidades para ajudar vocês a ter essa comunicação não violenta, né? Então, olha lá. Eu tenho necessidade de entendimento, de autonomia, que às vezes não é a mesma necessidade de outro, né? De que as coisas façam sentido, de ter um propósito, de ter um significado, de interdependência, de proteção, de apoio, de organização, de ser ouvido. Então, geralmente a gente vai falar, qual que era exemplo lá que a gente volte lá no Ive. O Ive, ele falou aquilo, eu passei na sua sala, escutei você falando isso. Eu fiquei com raiva, porque eu tenho a necessidade de ser respeitado e que não fique falando de mim se não estiver na minha presença. É essa a minha necessidade. Então, perceba que eu já estou conversando na comunicação não violenta. Eu estou falando do que eu observei, eu estou falando do que eu senti, e não de pseudo-sentimento, e eu estou falando da minha necessidade. A minha necessidade é de ser respeitado, de que não fique falando de mim enquanto eu não estou presente. Até mesmo porque eu não tenho o poder de me validar ou não. Né? Então, a gente vai... Isso aqui, gente, que é o levantar da girafa. Então, daí eu tenho uma mudança de foco. Né? Então, exemplo. O projeto está atrasado. Vocês são um bando de folgados. Por isso, nossa área não vai bem. Eu estou na linguagem dos culpados. Vocês estão errados e vocês vão ter que mudar. Né? Enquanto olha, o projeto está atrasado em 5 dias. Né? Eu estou muito irritado. Porque eu tenho a necessidade que os prazos que foram contratados sejam cumpridos. Então, eu estou falando já na CNV. Olha só, você sempre me coloca em segundo plano. Ficou de passar as informações e não me passou. Então, isso gera o quê? Uma desconexão. Não me passou. E isso me deixou preocupado. Porque eu preciso, a minha necessidade de ter todas as informações para essa reunião. Então, eu saio da linguagem dos culpados, né? Então, eu saio dessa postura aí de vítima e culpado. Então, eu entro na linguagem das necessidades. Quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas e quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas? Eu começo a entrar na empatia aqui. Porque o outro também não está fazendo alguma coisa porque ele está dizendo sim para uma necessidade que ele tem. E a gente começa a ter esse olhar de necessidades. A postura é,
Eu quero encontrar um caminho para atender às suas necessidades e às minhas. Então, vamos conversar sobre isso. Por isso que gera essa conexão, né? Mas eu tenho que falar de necessidades. Eu tenho que aprender a ouvir também e mesmo questionar. Então, diante dessa situação, qual que é a tua necessidade? Isso ajuda a gente a ter empatia e ajuda a se relacionar melhor. Isso aqui, gente, olha, não esqueçam, porque daí vocês vão conseguir realmente levantar o pescoço aí da girafa. Ó. Toda agressão, toda, é uma expressão trágica de necessidades que não estão sendo atendidas. Eu não sei falar de necessidade, o outro não sabe falar de necessidade. Por isso que a gente entra na linguagem dos culpados. Então, qual que é a minha necessidade que aqui nessa relação não está sendo atendida? Deixa eu te falar. E eu quero ouvir qual que é a necessidade tua que não está sendo atendida. Então, vamos falar sobre isso? Para que a gente possa, sim, verificar o que pode ser feito daqui para frente? Faz sentido, gente? Agora volta lá no personal trainer e verifica que necessidade que ele não atende para vocês. Qual que é a necessidade que ele não atende? Vou trazer aqui até uma cola, tá? Para ajudar vocês. Eu tenho necessidade, gente, de companhia, de apoio, de organização, de simplicidade, de ser ouvido, de pontualidade, de detalhes, de controle, de dar a minha opinião, de ter uma estrutura racional que faça sentido, que tenha comprometimento, liberdade, clareza, entendimento, compaixão. Olha quanta necessidade a gente tem. E às vezes, uma forma de atender a minha necessidade é diferente da de outro, né? Então, eu tenho necessidade de ser amada, tá? Como que eu posso te atender essa tua necessidade de ser amada? Para mim, é de uma forma, você é outra, e por isso que daí a gente entra no quarto passo depois. Então, qual que é a necessidade que você tem desse personal trainer e que ele não faz? E vamos ser empático agora com o personal trainer? Qual será a necessidade que ele tem? Que ele age dessa forma? Kelly, uma pergunta. Oi. Nessa conversa sobre necessidades, né? A gente está aqui para a gente, é claro, né? O que são as necessidades. Mas uma conversa com uma pessoa que não tem esse entendimento, como que a gente conduz? Assim, quando a gente pergunta para ela qual é a sua necessidade, a pessoa não sabe responder, porque ela não entende. Porque ela não sabe, a gente não está acostumado a falar de necessidades, né? Então, por isso que, como a gente agora tem esse conhecimento, nossa consciência ela se expandiu, a gente começar a falar mais disso. Olha, eu percebo que aqui eu tenho a necessidade de ter um propósito, de entender, de ter um significado isso. Nessa situação que você fez isso, qual que é a tua necessidade? O outro vai falar assim, eu não sei. Eu falei assim, e daí eu posso jogar com ele. Será que é uma necessidade de ter o controle da situação? Será que é a necessidade de você se sentir importante? Será que é a necessidade de você também dar a tua opinião e eu não estou ouvindo? Então, assim, vamos falar de necessidade, que desse lugar aqui, eu sei que eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida e por isso que eu estou tendo esse sentimento, e por isso que a relação está com problema. E deixa eu entender também qual que é a tua necessidade, para que a gente possa buscar aí o que pode ser melhor para todos. Porque não é fácil. Então, perceba, quantos aqui de vocês falavam de suas necessidades nas relações? A gente nem sabe às vezes, porque a gente não para ter essa consciência, né? Então, por exemplo, né, esse do carro aí é de um primo folgado mesmo. E eu falava assim, meu Deus, qual que é a minha necessidade?
Poxa, a minha necessidade pegou a coisa de um jeito, devolve daquele mesmo jeito, porque eu tenho necessidade que cuide das coisas. E quando eu fui conversar com ele falou, Kelly, você nunca falou nada e para mim estava tudo certo. Porque eu tenho a necessidade de levar a vida com leveza, assim como se você pega uma coisa minha emprestada, eu não vou te cobrar, porque eu tenho a necessidade dessa coisa de leveza, de desapego. E daí ali a gente se entendeu. E ele não fazia aquilo para sacanear ou por mal. Só que ele não percebia que isso fazia com que a relação dele comigo, enfim, não fosse legal. É interessante depois que você começa a conversar, assim, sabe? Por isso que você começa a ter uma habilidade social maior nas relações. Eu sempre Faz lembro. sentido. Eu sempre lembro. Oi, Eu sempre lembro, né, quando me pego assim, quando eu começo a ficar com raiva de alguém, que você fala, né, que ninguém levanta querendo errar, né? Então, não é intencional, né? Não é de... Não é intencional. Assim, eu aprendi muito com o Marshall Rosenberg, por isso que eu gosto muito da comunicação não violenta, porque ele fala assim, por que alguém, às vezes, muitas vezes, tenta agredir a gente? Porque a pessoa, ela, de uma certa forma, ela quer uma empatia. E assim como ela está em dor, ela quer gerar dor de forma inconsciente. Porque ela não sabe falar sobre as necessidades, ela não sabe falar sobre sentimentos verdadeiros, ela não sabe falar sobre observações. E daí a gente vai para o quarto passo. Faz sentido, gente? Kelly? Oi. Oi, Evelyn. Oba, fala. Eu só queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo semana passada. E eu fui no mercado, e o mercado de bairro, pertinho da minha casa, lá e tal, sempre a gente tá lá, né? E aí eu peguei umas coisinhas assim tal, e eu tinha ido pegar uma marmita, eu deixei o meu carro na frente, assim, mas dava tipo 10 metros, assim, sabe? Entre o mercado e a marmita. Enquanto não ficou pronta a marmita, eu fui no mercado com o dinheiro que eu tinha no bolso, não tava nem com a minha bolsa, foi o troco da marmita, né? E peguei algumas coisinhas, passei no caixa, e só que eu peguei aí tá, deu tipo R$37. Eu tinha 35. E daí eu peguei e falei pra moça assim, moça, eu posso ir buscar o dinheiro? Meu carro tá aqui, tem 10 metros ali na moça da marmita. Eu posso ir buscar o dinheiro lá e vir e voltar a te pagar pra mim não ter que devolver, né? Um produto e tal. Ela pegou e disse assim pra mim, não pode. Aí ela chamou o gerente pegou e veio e disse assim, não, moça, você tem que devolver. Aquilo, veio um negócio dentro de mim, assim, sabe? Né? Muito ruim. Eu não sei nem te explicar, assim, que sensação ruim que foi. E aí, tá, eu falei, tudo bem, então devolve, né? Peguei e devolvi um produto e tal, aí ela me devolveu o troco, aí eu voltei lá na marmita, peguei a marmita, peguei o meu carro, trouxe ali na frente do mercado, eu desci no mercado de novo, fui lá, peguei o produto, dei R$50 para ela. Quando ela me viu, ela ficou vermelha. E aí né? E daí ela pegou e não tinha troco. Daí eu fiquei pensando, né? Eu quase que provoquei ela, né? Falando assim, só falta não ter troco, né? Mas eu me segurei, morrendo de raiva por dentro, assim, que corroía, sabe? E aí aguardei, né? E daí tá. Daí ela me deu o troco, eu peguei e disse assim. Aí eu olhei para ela e falei assim, muito obrigado pela empatia. Tava ela e o gerente, assim, sabe? Menina, e saí sapateando do mercado. Ai, Emily, mas olha, a gente faz bem dessas mesmo, né? Então, veja o que acontece. Nós geramos em nós esse sentimento, ficamos remoendo, sofrendo, às vezes tem consequências maiores, né? O sentimento que a gente fica, e a gente ainda acha que o outro é culpado, ainda vai lá e cutuca. Não é? E depois a gente fala, poxa, mas eu odeio, nunca mais vou naquele supermercado horrível. Mas na realidade, fui eu que senti, foi uma necessidade minha que não foi atendida. Eu não tive uma habilidade social para conversar e a gente ter um entendimento, né? Porque daí eu falo, eu entendo que a tua necessidade é receber pelo produto,
mas eu gostaria também que você entendesse a minha necessidade disso. Será que dá para a gente, né, conciliar? Mas eu falei para ela, é R$2, o meu carro está aqui, ó, tá 10 metros daqui, eu só vou buscar lá o dinheiro e já volto. Eu fiquei muito brava, sabe? Mas muito brava. O meu marido disse assim, por que você não deixou tudo? Eu falei, mas eu não queria deixar. Porque, olha só, gente, olha, só falar assim, olha, aconteceu isso, né? Tá faltando R$2. Meu carro tá ali fora. Quando você diz que eu tenho que deixar porque eu não posso pegar o dinheiro ali fora, eu fico com muita raiva. Será que você poderia, ou alguém aqui, que nem você chamou o gerente, vamos até comigo então no carro, você recebe o teu dinheiro, já que você tem a necessidade de receber, e eu levo a mercadoria e a gente acerta. Tá tudo bem para você? Como é que dá para ser feito isso? Porque eu entendo também a tua necessidade. E você entende a minha necessidade? Quer dizer assim, você se impõe, você se esclarece e aquilo se resolve. O problema é que muitas vezes as coisas não se resolvem e daí a gente fica gastando energia com isso. Porque veja o que acontece, e é muito legal esse exemplo, Evelyn, que você está trazendo, porque a gente funciona assim. A gente ficou com raiva, a gente saiu dali, a gente foi lá, falou para outras pessoas, às vezes a gente fala para o marido, para a mãe, para a avó, para quem está junto, já contamina aquele ambiente, daí todo mundo compra aquela situação e aquilo vai crescendo, e essa energia que a gente tem foi investida no quê de desenvolvimento? Nada. Só em frustração. Só em raiva. Só. E ainda que eu gerei. Olha que loucura. Sim, depois eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, claro, que o problema não é dela. E talvez, assim, eu tivesse... né? É porque, assim, você fica com muita raiva, porque, né, cara, era R$2, não era R$50. Ainda eu falei, olha, meu carro tá ali, é só eu ir buscar o dinheiro lá, né? Eu tinha até troco, de raiva eu dei R$50. Se eu tivesse 100, eu ia dar 100 para ela. E aí, se eu não tivesse troco, daí eu ia ficar mais brava ainda. Você viu? Entende? Olha o tamanho da tempestade que a gente faz, né? E daí aquilo ainda ficou eu fiquei remoendo aquilo, sabe? Porque é uma coisa assim que não desce, né? Então, o quanto que a gente não tem essa inteligência de pensar, de fazer as perguntas certas, né? Para não gerar tudo isso também, né? Exato. E assim, por isso, gente, que eu vejo a inteligência emocional, a gente está engatinhando. Porque a gente ouve muito falar, então o nosso cabeção fica assim, né? Sei tudo de inteligência emocional, só que na hora lá eu tenho um piti e vai tudo por água abaixo. Porque meu cabeção tá bom, mas a minha prática, né? A minha mão, ela ainda tá no homem das cavernas às vezes, e é uma verdade. Então por isso que a gente está nessa evolução. Então, por isso sempre bom respirar, pensa, o que eu estou sentindo? Porque eu sou responsável pelo que eu estou sentindo. Qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida? Qual que é a necessidade do outro que não está sendo atendida? Às vezes o outro lá ganha milão. Se eu não voltar a pagar, é R$2 a menos que ele ganha. Daí outra pessoa quando vai ver no milão, às vezes é R$50. E será que não aconteceu já isso com ele? Né? Então, assim, essa é a necessidade dele que não foi atendida, e a minha. E no caso da Everly, por exemplo, não dá para ela ficar discutindo necessidade, né, com a pessoa, porque é um momento curto, uma situação pontual, então é muito mais a nossa responsabilidade, porque agora estamos conscientes. E aí isso me fez lembrar, e até eu vou usar o exemplo também de Elaine, porque no começo a gente estava naquela, me permita também usar teu exemplo, Elaine, porque a gente ficou naquela, né, de tipo, no caso dela, a pessoa o personal trainer dela foi o grosseiro. No meu caso, prepotente. De repente, as duas pessoas aqui que a gente trouxe à memória têm uma necessidade de exercer poder. Diríamos, não sei se é essa a conclusão, mas diríamos que tem, que é por isso que eles se comportam dessa maneira. Então, na verdade, quando você não pode discutir, aí é o que eu estou concluindo agora, quando você não pode discutir necessidade com as pessoas porque nem todo mundo sabe e temos que tomar a responsabilidade porque somos conscientes,
É você mostrar para a pessoa que ela não precisa, por exemplo, no meu caso, exercer poder comigo. Tipo, cara, não precisa exercer poder comigo, sabe? E você não pode falar isso diretamente porque a pessoa, na verdade, aí é quando você começa a direcionar e faz todo sentido a questão da empatia, papapá. Porque tem hora que não vai rolar. Por mais que eu poderia enfrentar o cara e dizer, mano, você é um prepotente, você sabe, mas ele não vai receber. Então, assim, o que eu posso mostrar para ele é, ó, com as minhas atitudes, assim, você não precisa exercer poder. Eu acho que, de repente, pode ser o caso de Elaine também, de, tipo, eu acho que a grosseria está muito ligada também com essa questão de exercer algum tipo de autoridade, de mostrar, né, sei lá. Sabe, geralmente, olha só, vamos expandir aqui um pouquinho mais. Quando a pessoa tem necessidade, às vezes, desse poder ou desse controle, às vezes ela tem a necessidade que as coisas saiam do jeito dela. Porque ela tem medo que possa ter erros e depois ela ter a consequência de pagar por aqueles erros. Então, e até a gente às vezes tem, eu preciso ficar falando e mandar o que o outro tem que fazer. Por quê? Porque eu tenho a necessidade que as coisas saiam do meu jeito, porque do meu jeito eu sei que não vai ter erro e eu não vou ter que responder por eles. Então, às vezes, não é o poder que está por trás, mas é alguma outra coisa mais desconstruída ainda. Porque quando a gente consegue fazer isso, fala assim, agora eu entendo por que eu estou tendo problema de relacionamento com essa pessoa. Exemplo, eu gosto de trabalhar com autonomia. E vamos supor que eu tenho um gestor que gosta de controlar. A nossa relação, se a gente não sentar e não fizer algum alinhamento, ela vai ser muito complicada. Agora eu vou falar, olha, eu tenho a necessidade de autonomia. Então, o que eu estou me comprometendo com você é isso, isso, isso. Fique tranquilo, que nesta data eu vou te entregar. Eu sei que você tem a necessidade de controlar e por isso eu estou te dando esse cronograma. Percebe? Resolveu o meu problema com a relação que eu tenho do outro e está tudo certo. Agora sim, se eu me comprometi em não entregar, ele tem todo o direito de vir me cobrar. Mas a gente ajustou as nossas necessidades. Então, a gente usa de empatia quando a gente procura também entender qual que é a necessidade do outro que está gerando esse ruído na relação. Então, é falar da minha necessidade, tentar entender qual que é a necessidade do outro e falar dessa necessidade. E daí o outro também vai tomando uma consciência maior e daí a conversa fica muito mais fluida. Faz sentido, gente? Não é divino quando a gente começa a ver isso? Se a gente tivesse aprendido essa fala desde pequeno, gente, a gente não estaria aqui sofrendo do jeito que a gente sofre. Com essa inteligência emocional, né? Por isso que eu amo aí Marshall Rosenberg. Ok? Então, nós falamos das necessidades. Agora, nós vamos para o último passo, tá? Então, qual que é o passo? A gente falou aqui das necessidades. O último passo do Marshall Rosenberg aqui são os pedidos, tá? Então, aqui, esse aqui são os pedidos. Então, nós falamos aqui dos 3 passos. Aqui eu vou dar um exemplo, tá? Para clarificar. Então, observação é sempre pensar o que foi dito, o que foi feito, qual que foi a ação concreta, sem avaliação, sem interpretação, sem julgamento. Então, o que eu vi? Ontem você chegou às 15h20 para a nossa reunião e nós tínhamos combinado às 15h. Eu consigo até fotografar, ver a cena. Daí eu vou falar do sentimento. O que eu estou sentindo, sem avaliação, sem interpretação e sem jogar para o outro. O que eu sinto quando isso ocorre? Fiquei ansioso e tenso. Qual que era a minha necessidade? O que eu preciso? O que é importante para mim? Qual que é o meu desejo? O que a pessoa teria que fazer para atender a minha necessidade? É sobre isso que eu vou falar. Para mim é importante que nós tenhamos esse momento juntos na equipe para fazer os alinhamentos. Então, a minha necessidade é isso, ter um momento junto para fazer alinhamentos. Então, às vezes não é só aquilo, pode ser algo maior. A gente pode desconstruir as necessidades, que daí também
a fala ela fica muito mais limpa e muito menos ruído. E daí nós vamos para os pedidos, né? Agora, detalhe, gente, qual que é o cuidado que a gente tem que ter com o pedido? A gente faz muito pedidos vagos. Então, é trazer também para o concreto. Então, olha só, às vezes, como a gente pede. Você pode trabalhar mais na semana que vem? Ah, claro. Em vez de eu ficar até às 18 horas, ele fica até às 18h10. E para ele? Só que não é isso o que eu quero. O meu pedido é, você estaria disposto a trabalhar até às 19 horas durante a semana que vem? É esse o meu pedido. E assim, gente, um pedido é sempre um presente que a gente dá para o outro para tornar a nossa vida mais maravilhosa. É isso que o Marshall Rosenberg comenta. Eu tenho que aprender a fazer pedidos. Eu sei que é maravilhoso quando as outras pessoas adivinham o que a gente quer. É isso que a gente quer, que o outro adivinha o que a gente quer. Só que ele não sabe o que a gente quer. Então, dá esse presente para ele. Fala com dados e fatos de forma concreta o que você quer que a pessoa faça para tua vida ficar melhor, né? Então, só que tem um detalhe. Quando a gente faz um pedido, o outro tem todo o direito de dizer não. E daí eu vou verificar se realmente eu quero fazer um pedido ou eu quero fazer uma exigência. Porque daí você pode falar, Kelly, então o CNV caiu por terra, né? Fiz todo aquele passo a passo e a pessoa disse não. A CNV não é uma ferramenta de manipulação, é uma ferramenta de conexão. Então, quando eu faço um pedido, o outro tem todo o direito de dizer um não, porque ele está dizendo sim para uma necessidade dele, né? E daí nós vamos, já que eu sei de necessidade e eu estou fazendo um pedido, a gente também vai falar de necessidade. Ah, você está me dizendo não porque você tem essa necessidade? Ah, mas eu tenho essa necessidade. Então, será que tem uma outra forma de atender esse pedido? Quer dizer, gera uma dança, né? Uma conversa, onde a gente pode ir se ajustando. Agora, quando o pedido é exigência, se o outro diz não, eu falo o quê? Não, vai lá e faz. Porque eu estou te mandando, porque eu preciso que você faça. Então, aqui a gente já começa a entender, será que eu estou fazendo pedidos ou será que eu estou fazendo exigências, né? E ele se torna muito exigência quando ele tem esses pensamentos automáticos, né? Então, ele está me devendo, então ele tem que fazer. Espera-se que ele faça algo que eu estou pedindo, né? Eu mereço que seja feito isso. Eu tenho motivos para querer, né? Eu tenho direito. Então, todas essas falas internas, esses pensamentos automáticos, levam a exigências. Tem problema fazer exigência? Não tem problema. Só que num relacionamento, se a gente faz exigência o tempo todo, ele tende a se desgastar. Quando a gente faz pedidos, e daí a gente começa a entender que o outro é um ser humano, que tem necessidades como a gente, e quando ele diz não, ele está dizendo sim para atender uma necessidade dele, a gente vai conversar sobre isso. Olha, você está me dizendo não, porque qual que é a tua necessidade, então? A minha necessidade é essa. Tem alguma outra forma que a gente pode atender tanto a tua necessidade quanto a minha? Abre para um diálogo. E por isso dessa habilidade social, porque eu começo a dialogar mesmo, né? Eu não me fecho, não fico com raiva, né? Então, eu digo assim, se você quer fazer uma exigência, não faça um pedido. Então, entre dizendo, olha, tem que ser feito dessa forma, por causa disso, disso, disso. Mas não se iluda que você está fazendo um pedido, né? E CNV não é manipulação. É sim, você entender que você está na frente do outro ser humano e que ele tem necessidades. Então, aqui a gente sai, né, disso aqui, ó. Por favor, você teria como procurar um local para nossa apresentação do novo produto? A outra pessoa pode responder, olha, eu estou cheio de coisa para fazer essa semana,
você pode perguntar para uma outra pessoa aí da equipe, se eu estou em estado de exigência, o que eu falo? Eu não acredito que eu não posso contar com você. Você sabe como esse evento é importante para nós. E todo mundo está super ocupado, quer dizer, é uma exigência, não é um pedido, né? Então, eu uso a culpa para outra pessoa atender o meu pedido, né? E olha os jogos que a gente faz, né? Ou você está se sentindo sobrecarregado, está precisando de apoio, por isso que você está pedindo para eu buscar para eu pedir para outra pessoa? É isso que está acontecendo? Então, vamos ver aqui o que dá para ser feito nesse sentido. Oferece empatia para entender o que está impedindo de dizer um sim, né? Então, a CNV nos 4 passos agora, né? O pedido, então, ali trazendo o pedido, é o que poderia acontecer para melhorar a minha vida, né? Então, é pedir, é perguntar numa linguagem clara, positiva, desconstruída, com dados e fatos, falando de ações concretas. Então, como é isso para você? Eu posso até pedir uma conexão. Ou, você pode manter o combinado de chegar às 6 horas amanhã? Né? Então, é o pedido para tornar a minha vida mais maravilhosa. E daí, a gente vai ver que a CNV tem 2 eixos, tá? Isso aqui é para encerrar. Eu posso me expressar, que é eu falar com autenticidade, nos 4 passos da CNV, então eu falo de observação, sentimento, necessidade e pedido. Mas a CNV também serve para eu usar de empatia e receber e escutar o outro. Então, eu posso falar com o outro, olha, eu observei que quando você olhou, né, para a louça, você ficou triste, né? Você tem necessidade que a pia esteja limpa de louça? É essa a tua necessidade? Então, assim, eu consigo dar empatia para o outro, eu consigo escutar o outro também na CNV. Então, daí eu consigo ter uma relação com o outro de conexão e de harmonia. Então, a CNV, ela segue esses 4 passos. E devido, né, à hora, o que vai ficar, então, até de lição aí de casa, gente? Vai ter um vídeo que a gente vai pôr, assistam o vídeo, ele é maravilhoso, tem 15 minutos, mas vocês não vão se arrepender 1 minuto. E outra coisa é escrever na CNV para o seu personal trainer. Esse é um desafio. Tenta verificar qual que é a necessidade dele que não está sendo atendida, né? Tenta, para talvez resgatar essa relação aí. Ainda mais se é uma relação importante para vocês, enfim, que vocês têm que se relacionar com essa pessoa e tudo mais, né? Então, assim, eu sei que tem uma informaçãozinha